Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. O saqueador de características em One Piece, parte 33, capítulo 208. Voxash, uma figura se levantou lentamente. Os fuzileiros navais e os cidadãos e repórteres em Sabaldi que assistiam à transmissão explodiram em aplausos ao verem essa figura. Herói Garp. O nome completo de Garp, devido ao D e Dragon, não era conhecido do público. O mundo geralmente o conhecia apenas como Garp, o herói. Nesse momento incrivelmente crítico, o homem que repetidamente encurralara o rei dos piratas, Gold Roger, se levantou mais uma vez. Anteriormente, Luffy do Chapéu de Palha foi derrubado do céu pelo herói Garp. Eles acreditavam que desta vez não seria diferente. Sai da frente, vovô! Luffy gritou para Garp, que mais uma vez bloqueava seu caminho, com gotas de suor frio escorrendo pela testa. Eu sou um vice-almirante do quartel-general da Marinha. Como posso sair da frente? Garp rugiu de volta, com os olhos cheios de imensa turbulência emocional. Se você quer salvar o Ace Punho de Fogo, me derrote primeiro. Garp rangeu os dentes, rugindo para Luffy. Eu não consigo. O avanço de Luffy foi interrompido. Ao olhar para Garp, Luffy cerrou os dentes com tanta força que eles quase se quebraram. Não consegue. Então morra aqui. Monk de Luffy. Eu vou tratá-lo como um inimigo, berrou Garp. Garp, seu desgraçado. Sengoku resmungou, rangendo os dentes. Suas palavras para o Chapéu de Palha já eram uma dica bastante clara, e Garp nem estava usando o revestimento ao Shoku. Mas Sengoku não conseguiu culpar Garp, porque Garp estava genuinamente tentando canalizar seu Aki, mas não conseguiu. Este homem de vontade férrea, diante do verdadeiro momento de vida ou morte de sua família, seu coração estava completamente abalado, uma vez que o espírito estava em tal turbilhão. Aki em sua manifestação, tornou-se caótico e inutilizável. Esqueçam o Aki, até mesmo as Akuma no Mi, como manifestações do desejo, eram iguais. Vejam o Kizaru, tentando desesperadamente completar sua missão, mas seu corpo não conseguia se mover como ele queria. O espírito humano continha infinitas possibilidades, podendo até mesmo gerar poderes miraculosos como Akuma no Mi e Aki, mas por outro lado, uma vez que as defesas espirituais fossem rompidas, as pessoas perderiam o controle de seus corpos, tremendo incontrolavelmente e sentindo náuseas. Robin entendeu isso perfeitamente. Corte a ração do caracol transmissor de imagem, ordenou Sengoku. Clique. Instantaneamente a transmissão ao vivo do arquipélago de Sabaldi foi interrompida. O que aconteceu? Por que a transmissão parou? Exclamaram os cidadãos e repórteres em Sabaldi, confusos. O que aconteceu? O que aconteceu com o Chapéu de Palha? Será que o herói Garp derrotou o Chapéu de Palha? O Punhos de Fogo Ace foi executado? A multidão em Sabaldi entrou em caos. Mas com a transmissão cortada, eles não conseguiam ver nada. Velho, Ace sussurrou, olhando para as costas de Garp. Ele também entendeu a indireta de Garp, sua visão embaçando. Uff! Garp rugiu, brandindo o punho em direção a Luffy. Mas não havia um pingo de Aki em seu punho. Ah! Luffy rugiu, quebrando os próprios dentes ao desferir um soco. Bang! Espirro! O punho direito de Luffy atingiu com força o queixo de Garp. Sangue jorrou da boca de Garp. Ele olhou para Luffy, os olhos repletos de lembranças da infância do amigo. Então, lentamente fechou os olhos. Zum! Bang! Garp caiu violentamente nas ruínas abaixo, sendo soterrado por escombros. Garp, no fim das contas, você ainda é o avô deles, disse Sengoku com uma expressão incrivelmente sombria. Suspiro. Suru também suspirou. Nessa situação, nem ela conseguia culpar Garp minimamente. Vice-almirante Garp. As forças da marinha olharam horrorizadas para a cena. O herói Garp, derrubado do céu por Luffy do Chapéu de Palha. Seu estado é desconhecido. A última linha de defesa foi rompida. Ace. Estou aqui. Luffy saltava continuamente diante de Ace. Em quarta marcha Bondman, Luffy não conseguia suprimir completamente essa elasticidade. Seu idiota, continua tão imprudente como sempre, sorriu Ace. Onda de impacto. Sengoku, agora desesperado, preparou-se para romper o bloqueio de Hyleg com toda a sua força. Eles ainda não tinham perdido. Ace Punho de Fogo ainda estava algemado com algemas de pedra do mar. Nessa situação, o que o Chapéu de Palha poderia fazer mesmo se alcançasse o Ace? Desista, Sengoku. Você perdeu, afirmou Hyleg calmamente. As pupilas de Sengoku se contraíram bruscamente. Voxash! Uma porta de ar se abriu. Uma chave feita inteiramente de cera emergiu dela, capturada por Luffy, o poder da fruta da cera da paramecia. Antes dessa capacidade, nenhuma fechadura conseguia permanecer fechada. Merda! Sengoku rugiu horrorizado. O soberano do céu Robin nunca havia exibido essa Akuma no Mi antes. Clique. Foge. Chamas intensas envolveram instantaneamente toda a plataforma de execução. Embora essas chamas ardentes fossem muito menos aterrorizantes do que as que Robin havia mostrado antes, elas enviaram uma onda de choque sem precedentes pelas forças dos fuzileiros navais e fizeram as forças piratas vibrarem de alegria. Punho de fogo. Um rugido de extrema confiança ecoou. Foge. Bum. Uma coluna de fogo irrompeu do incêndio devastador. Ace. Marco e os outros comemoraram. Punhos de Fogo Ace. Ao verem o golpe característico do homem, os rostos de inúmeros fuzileiros navais empalideceram de horror. No instante seguinte, essa coluna de fogo aterradora engolfou muitos dos fuzileiros navais que se aglomeravam na plataforma de execução abaixo. Xixixixi. Ace. Luffy olhou para Ace, sorrindo do fundo do coração. Recapturem o Punhos de Fogo Ace. Ignorem os outros piratas. Os oficiais imediatamente emitiram a ordem. Ace e Luffy estavam agora bem no centro das forças da marinha. De todas as direções, soldados da marinha avançavam em sua direção. Ace. Vamos romper juntos, gritou Luffy com uma luz carmesim escura aterradora brilhando em seus olhos.
Bum! Raios carmesim escuros e aterrorizantes rasgaram a atmosfera. Sob o impacto desses raios, inúmeros fuzileiros navais de elite instantaneamente ficaram com os olhos brancos e desmaiaram. Luffy, você? Ace sorriu, olhando para Luffy. Luffy não era mais o irmãozinho que costumava espancar, que nem sequer conseguia controlar sua Akuma no Mi direito. Ele agora era uma das maiores potências dos mares. Sua força superava em muito a de Ace, sendo capaz de lutar de igual para igual com o almirante da marinha. Muito bem. Vamos escapar, rugiu Ace, liberando sua habilidade da Fruta da Chama com toda a sua força. Sob o poder combinado do Haki do Conquistador de Luffy e da Fruta do Fogo de Ace, um caminho para a fuga surgiu instantaneamente. Cubram a retirada de Ace e do Chapéu de Palha. Todas as forças recuem, rugiu Barba Branca, erguendo Murakomojiri. Mesmo com Ace resgatado, aquele ainda era território da marinha. A marinha ainda detinha a vantagem numérica. Se essa guerra realmente se arrastasse até o fim, eles ainda teriam uma grande chance de perder, mas eles não tinham vindo para cá para vencer a guerra. Contanto que Ace fosse resgatado, para eles já era a maior vitória. Entendido. Marco e os outros responderam em coro. Em seguida, basta cobrir a retirada de Ace e dos outros, depois todas as forças retornam ao novo mundo, e essa seria a vitória deles. Um após o outro. Seus bastardos que desafiam a justiça. Bum! A terra tremeu e um magma aterrador irrompeu do solo. Uma figura composta inteiramente de magma emergiu lentamente do subsolo. Akainu. Os rostos das forças piratas se tornaram sombrios ao avistarem a figura. Finalmente cheguei. Sengoku suspirou aliviado. Ao ver que Ace havia sido resgatado, Hyleg também começou a recuar. Ao ver Akainu aparecer, a expressão de Hyleg tornou-se sombria. Diferentemente dele e de Barba Branca, Akainu estava em seu auge absoluto. Mesmo após receber um golpe tão pesado de Barba Branca, confiando em sua habilidade da Fruta do Magma no subsolo, ele se recuperou rapidamente. Não pensem que vão escapar daqui vivos. Punho de fogo, Ace. E você, Chapéu de Palha. Akainu rugiu, metade de seu corpo agora em magma aterrorizante, bloqueando o caminho de Luffy e Ace. Vocês dois são de linhagens pecaminosas. Morrer aqui é o destino mais apropriado para vocês. Bum! Akainu rugiu, e seu punho de magma disparou em direção a Luffy e Ace. Eu e o Ace, vamos sair daqui vivos. Luffy rugiu de volta. Seu revestimento Oshoku em potência máxima surgiu, enrolando-se em torno de seu punho direito como um violento relâmpago carmesim negro, encontrando o punho de magma de Akainu em cheio. Bum! No momento da colisão, uma tempestade de energia aterradora irrompeu, enviando ondas de choque frenéticas. Ugh! O rosto de Akainu se contorceu. Ugh! Gotas de suor se formaram na testa de Luffy. Enfrentar todo o poder de Akainu, a resistência e o consumo de Haki eram demais para Luffy agora. Luffy. Ace, vendo Luffy em apuros, imediatamente se moveu para ajudá-lo. Bum! Akainu simplesmente liberou o poder de sua fruta magma, fazendo Ace cair no chão com um grito de dor. O Ace se queimou? Alguns piratas que não entendiam completamente as Akuma no Mi exclamaram em choque. Que ignorância! Você é fogo e eu sou magma que pode queimar até o próprio fogo. Entre nossas habilidades existe uma diferença hierárquica completa. Akainu declarou friamente. Nem todos eram monstros como o soberano do céu Hoven, capaz de levar uma Akuma no Mi além de seus limites, mesmo que a fruta da chama fosse dominada ao máximo. Antes da fruta do magma, ela era completamente inútil. Essa relação de anulação era incrivelmente cruel. Ace. Luffy, vendo Akainu prestes a perseguir Ace com magma, imediatamente lançou um ataque, forçando Akainu a parar e se concentrar nele. Akainu era mais forte que Luffy agora, sim, mas contra os ataques desesperados de Luffy em quarta marcha com revestimento de Haki do Conquistador, até ele precisava estar totalmente concentrado, sem se dar ao luxo de ser descuidado. Levar um golpe de Haki desse nível também não seria nada agradável para ele. Ace agarrou o braço, com suor frio na testa e os olhos cheios de relutância. Será que eu não sou mais capaz de ficar ao lado do Luffy e lutar com ele? Sem Haki, dependendo apenas dos poderes da Akuma no Mi, será que ele não poderia fazer nada? A mão de Ace moveu-se lentamente em direção ao seu peito. Devo usar esse poder? Uff! Hoven, vendo Akainu furioso, moveu-se lentamente. Ao verem o movimento de Hoven, a expressão de todas as forças da marinha mudou drasticamente. Capítulo 209. Ao ver Hoven dar um passo, a expressão de todo o acampamento dos fuzileiros navais mudou drasticamente. Nessa guerra, esse homem infligiu sofrimentos sem precedentes à marinha. Ele chegou a matar o almirante Aokiji. Agora, esse homem estava se movendo novamente. Será que seu alvo era o almirante Akainu? Se 2 almirantes morreram pelas mãos desse homem nesta guerra, os fuzileiros navais nem sequer ousavam imaginar a que ponto a sua justiça ruiria. Garp! Sengoku rugiu, um rugido verdadeiramente furioso. Como antigos camaradas que lutaram juntos durante anos, Garp, ainda em meio aos escombros, compreendeu o significado das palavras de Sengoku. Devido à sua hesitação, Ace foi resgatado. Sengoku não o culpou. Mas agora, se o soberano do céu Hoven interviesse na batalha entre Akainu e o Chapéu de Palha, Akainu estaria condenado. O sistema de justiça da marinha entraria em colapso total e absoluto. Ele não podia, de jeito nenhum, deixar isso acontecer. Estalo. Bum! Relâmpagos violentos e tirânicos, de cor carmesim escura, irromperam furiosamente. Os escombros que cobriam Garp foram pulverizados instantaneamente. Garp, agora completamente envolto em relâmpagos incrivelmente violentos de cor carmesim escura, tingiu o próprio céu acima dele com essa cor. Tem um estado absolutamente deplorável. Mas, não posso permitir que você continue a destruir a justiça, soberano do céu Hoven, declarou Garp, com uma luz carmesim escura intensa brilhando em seus olhos. Os olhos de Hoven se estreitaram bruscamente.
Uma intensa luz vermelha brilhou em seus próprios olhos. Então, abruptamente, ele ergueu o punho. Voshas! Garp, que estava a uma distância considerável, moveu-se como um raio carmesim negro, aparecendo instantaneamente diante de Hoven. Sem qualquer aceleração de longa distância, a velocidade de curto alcance de Garp era ainda maior do que a da fruta do brilho de Kizaru. Hoven, conhecendo a atuação de Garp na ilha Ashinozu pela história original, já esperava por isso. Mas sentir a velocidade daquele homem em primeira mão, até Hoven ficou impressionado. Este homem havia treinado o revestimento ao Shoku e as artes marciais até o seu ápice absoluto. Diante de tamanha velocidade, um confronto frontal era a única opção. Luvas do Trovão. O revestimento ao Shoku de Hoven, em sua potência máxima, envolveu instantaneamente suas luvas do trovão. Impacto galáctico. Garp rugiu, suas artes marciais e revestimento ao Shoku levadas ao extremo enquanto ele desferia um soco em direção a Hoven. Com Ace resgatado, seu coração abalado se estabilizou. Garp agora podia liberar naturalmente todo o poder de seu revestimento ao Shoku. Bang! Seus punhos colidiram violentamente no ar. Sem sequer haver contato físico, uma tempestade de energia incrivelmente aterradora explodiu para fora. Boom! Centrada em Hoven e Garp, a própria terra se estilhaçou instantaneamente. Sob essa colisão de energia extremamente violenta, toda Marineford tremeu violentamente. Eu realmente envelheci, riu Garp com vontade. Um velho soldado de uma era passada comentou Hoven, olhando para Garp. Que aqui poderoso, como esperado do herói Garp. Se não fosse por Kobe o segurando, ele poderia ter derrotado a ilha Ashinozu sozinho. Esta não é mais a sua era, Garp. Boom! O relâmpago carmesim negro incrivelmente violento ao redor de Hoven rugia ainda mais furiosamente. Sob seu controle, solidificou-se em um raio carmesim negro tangível, que avançou em direção a Garp. Treinar aqui a esse nível. Pirralho irritante, a expressão de Garp era sombria. Ele desferiu um soco, liberando todo o seu poder do revestimento ao Shoku. Boom! A força do choque entre seus aqui fez com que toda a ilha de Marineford começasse a afundar. A já debilitada Marineford não conseguiu resistir a um impacto tão terrível. Como esperado, Garp sozinho não consegue lidar com a força de combate desse homem, murmurou Sengoku, observando a batalha com uma expressão sombria. Esse Punho de Fogo e Luffy Chapéu de Palha foram deixados para Kainu enfrentar. Mas esta guerra tinha outra figura que precisava ser eliminada a todo custo, o soberano do céu Hoven. O poder que esse homem demonstrou nessa guerra era assustador demais. Seu aqui, antes seu único ponto fraco, também havia sofrido um aprimoramento inacreditavelmente aterrador. De volta à Ilha do Trovão Gelo, esse homem havia recuado ao sentir a presença de Garp. Mas agora ele não era mais alguém que Garp pudesse enfrentar sozinho. A ameaça que esse homem representava para a justiça era ainda maior do que a dos 4 imperadores. A expressão de Sengoku tornou-se sombria. Pensando em se mudar, Sengoku? Hyleg, ao ver a expressão de Sengoku, não se surpreendeu. O combate 2 contra 1 era a especialidade da Marinha. Valendo-se de sua superioridade numérica absoluta sobre qualquer facção individual, a Marinha frequentemente criava situações de 2 contra 1. O Shiki, o Leão Dourado, foi derrotado por Garp e Sengoku, que trabalharam juntos. Nesses mares, ninguém jamais havia derrotado o poder combinado de Garp e Sengoku. Os óculos de Hyleg brilharam enquanto ele se movia para interceptar Sengoku. Kizaru! Sengoku rugiu. Após uma recuperação tão longa, e com esse punho de fogo resgatado, a sombra no coração de Kizaru foi temporariamente dissipada. Ao ouvir o chamado de Sengoku, todo o corpo de Kizaru começou a se dissolver em luz. Agindo como se eu nem estivesse aqui, Kizaru, Barba Branca rugiu prestes a se mover, mas sua expressão mudou repentinamente. Tosse, espirro. Ajoelhado sobre um joelho, Barba Branca tossiu uma enorme quantidade de sangue. Seu corpo finalmente havia chegado ao ponto de completa exaustão. Que pena, Barba Branca, comentou Kizaru, com os olhos por trás dos óculos escuros agora completamente impiedosos. Ele apontou o dedo indicador direito para Barba Branca. Zum, zum, zum. Vários feixes de luz foram disparados, atingindo diretamente os pontos vitais de Barba Branca. Pops! Os olhos de Marco e dos outros comandantes se arregalaram em fúria e desespero. Mas com toda a sua força, eles não conseguiam nem mesmo romper a linha defensiva liderada por Gion e Shaton. Yazakani no Magatama. Kizaru disparou um raio de luz. No instante em que a luz alcançou Hyleg, Kizaru ativou sua habilidade da Fruta do Brilho, usando as propriedades da luz para aparecer instantaneamente diante de Hyleg. Ama no Murakumo. Clang. Kizaru atacou Hyleg com sua espada de luz, forçando Hyleg a bloquear o ataque com firmeza. Com um lampejo de luz dourada, a figura de Sengoku apareceu ao lado de Garp. Sengoku. Ao ver Sengoku chegar, a expressão de Garp escureceu. Sengoku estava falando sério. Soberano do céu Hoven. Você passará o resto da sua vida em Impel Down, declarou Sengoku, encarando Hoven. Herói Garp. Sengoku, o Buda, murmurou Hoven, com os olhos brilhando ao olhar para Garp e Sengoku juntos. Uma dupla clássica da história de One Piece e, sem dúvida, a dupla mais forte da Marinha. A combinação de Garp e Sengoku capturou inúmeros piratas lendários. Dessa vez, eles pretendiam usar sua força de 2 contra 1 para capturá-lo? Interessante. A luz carmesim escura nos olhos de Hoven brilhou loucamente. No mundo de One Piece nesta era e até mesmo na era de Roger, qualquer um seria derrotado pelo poder combinado de Garp e Sengoku. Nem mesmo Barba Branca e Roger em seu auge eram exceção. Vice-almirante Garp, almirante da frota Sengoku. Ao verem as duas figuras juntas, as forças da marinha rugiram em comemoração. Hoven. Ao ver Hoven encarando Sengoku e Garp, as expressões de Nami, Vivi e Robin mudaram drasticamente. Hoven era forte.
Contra qualquer adversário, eles tinham plena confiança. Mas agora, ele estava enfrentando duas superpotências simultaneamente. E eram o herói Garp e o almirante da frota Sengoku. Droga! Em uma batalha como essa, ainda somos inúteis. Zoro e Sanji rosnaram, tomados pela frustração. Robin exalou lentamente. Seu Haki começou a ferver. Pirralho. Sengoku bufou, vendo o Haki do Conquistador fervilhando ao redor de Robin. Ele e Garp individualmente não conseguiam lidar com o soberano do céu Robin. Mas juntos, esse homem só tinha um caminho a seguir, a derrota. Peguem ele. Garp. Sengoku rugiu. Onda de impacto. Sengoku golpeou com a palma da mão direita para frente. Bum. Crackle. Relâmpagos violentos de cor carmesim escura surgiram instantaneamente, seguidos por uma onda de choque assustadora, cujo poder localizado não era de forma alguma inferior ao da fruta do tremor. Onda de impacto com o poder do revestimento ao Shoku. Kuf. Robin zombou da onda de choque que se aproximava e do Haki que girava ao seu redor. Seu punho direito, transformado em relâmpago elemental, agora envolto em seu revestimento ao Shoku de potência máxima, avançou com força. Este era o Haki do Conquistador, capaz de nocautear vice-almirantes do quartel-general da Marinha com mera pressão. Totalmente convertido em um ataque de revestimento ao Shoku, violento e tirânico ao extremo. Combinada com todo o poder da Goru Goru no Mi, a energia aterradora fez a própria atmosfera estremecer. Bang! A onda de impacto Sengoku e o revestimento ao Shoku foram perfurados instantaneamente. Mas, OHH! O punho de Garp, envolto em um revestimento ao Shoku horripilante, estilhaçou o ataque de Robin. As colisões de energia sempre resultavam em desgaste. Mesmo com o poder total do revestimento ao Shoku e da Goru Goru no Mi de Robin, após perfurar o ataque de Sengoku, a energia restante não era páreo para o poder total de Garp. Robin desferiu um soco com o punho esquerdo derrubando Garp, mas Sengoku por sua vez não deu trégua a Robin. Balançando seu punho de Buda, revestido com a energia do revestimento ao Shoku, ele atacou Robin novamente. Que problemático, murmurou Robin, recebendo o golpe e cambaleando ligeiramente para trás. Reunir energia levava tempo. Tanto as habilidades da Akuma no Mi quanto o Haki exigiam concentração antes de atacar. Mas em uma situação de 2 contra 1, a dupla não daria ao oponente solitário nenhuma chance de reunir forças livremente. Uma pessoa contra 2 pesos pesados do mesmo nível, mesmo que a força individual de uma fosse maior, contra 2 combatentes de nível almirante, ou superior, trabalhando juntos, ela estaria em absoluta desvantagem. Porque cada golpe dos seus oponentes era desferido com força máxima. Mas quem enfrentasse 2 tinha que lidar com o ataque combinado deles. Os ataques iniciais podiam ser com força total, mas os ataques subsequentes, simplesmente não havia tempo para reunir todas as forças. A força da dupla poderia ser complementar, enquanto a força de um deles estaria enfraquecida. Nessas circunstâncias, não é de admirar que ninguém no mundo de One Piece conseguisse derrotar 2 almirantes. Afinal, uma pessoa sozinha não conseguiria usar toda a sua força contra 2 almirantes. E Garp e Sengoku estavam longe de ser lutadores comuns do nível de um almirante. Robin estava em completa desvantagem. Almirante da frota Sengoku. Vice-almirante Garp. Ao verem soberano do céu Robin completamente subjugado, o moral das forças da marinha disparou. Droga! 2 contra 1. Fuzileiros navais desprezíveis. Não consegue derrotar o soberano do céu de forma justa, então recorre a isso? Que coisa feia! As forças piratas rugiram de indignação. Piratas desprezíveis. Contanto que possamos derrotá-los, é justiça. As forças da marinha responderam em uníssono, ignorando completamente as provocações dos piratas. Nesse momento, as forças da marinha viram a luz da vitória. E se esse punho de fogo fosse resgatado? O almirante Akainu já estava subjugando completamente Luffy Chapéu de Palha e Ace Punho de Fogo. Barba Branca estava gravemente ferido e à beira da morte. O almirante Kizaru também estava gradualmente suprimindo o Rei das Trevas Hyleg. O almirante da frota Sengoku e o vice-almirante Garp estavam reprimindo completamente o soberano do céu Robin. Numerosos fuzileiros navais começaram a tremer de excitação. A justiça será feita em todo o seu cumprimento. Kuf. Chapéu de Palha. Seu Haki está quase esgotado? Akainu zombou, olhando para Luffy, que agora ofegava. Soberano do céu também está prestes a ser derrotado. Esta guerra será, em última análise, uma vitória da nossa marinha. Akainu sorriu. Xixixi, Luffy riu. Ainda rindo à beira da morte? Akainu franziu a testa. Robin não vai perder, declarou Luffy, assumindo uma postura de luta com um sorriso no rosto. Ha. Vamos ver se vocês ainda conseguem rir quando estiverem todos algemados com pedras do mar. Akainu gargalhou alto, desferindo um soco com o punho direito. Todos nós voltaremos para o mar juntos. Rugiu Luffy lançando seu punho direito. Bum! Magma aterrador fervia violentamente. Muito quente. Luffy gritou de dor. Ha. Seu Haki começou a se dissipar. Droga! Cheguei ao meu limite? Justo agora? Luffy não conseguia mais manter a 4ª marcha. Luffy! Ace gritou ansiosamente, vendo Luffy sair do 4ª marcha e até mesmo desabar fracamente no chão. Kuf! Chegou ao seu limite? Perdi vários minutos do meu tempo, disse Akainu, com a mão direita formando uma garra. Nesse estado, seus ataques eram mais poderosos, capazes de liberar toda a força eruptiva da fruta magma. Claramente, Akainu agora estava partindo para o ataque. Kug, o Haki da observação de Garp também detectou a situação de Luffy. Seu espírito vacilou, e Robin aproveitou a oportunidade. Bang! Robin repeliu Garp, abrindo instantaneamente uma porta aérea. Nem pense em ir ao resgate. Soberano dos céus Robin. Sengoku já havia previsto esse movimento, rugindo furiosamente. Bum!
Seu Haki do Conquistador rugiu violentamente. As habilidades da Akuma no Mi foram instantaneamente destruídas diante desse rugido de Haki. A porta de ar foi destruída. Sengoku. O rosto de Hoven estava sombrio. Acabou o soberano do céu Hoven, rugiu Sengoku em voz baixa. Quando Hoven estava prestes a usar sua carta na manga, ouviu um murmúrio. Abra a porta. Envie-me para cá. Soberano do céu. Clique. Hoven não hesitou e ativou sua habilidade fruta porta a porta. Acabou. Chapéu de palha, rugiu Akainu. Meigo. A terrível garra de magma avançou em direção a Luffy. Luffy. Ace avançou, protegendo Luffy com o próprio corpo. Ace, gritou Luffy, horrorizado. Vocês dois podem morrer juntos. Os olhos de Akainu estavam gélidos. Voxax. Uma porta de ar se abriu violentamente. Bum. Meigo se chocou diretamente contra o corpo que emergiu dele. Espirro. O sangue jorrou violentamente. Ace não sentiu dor, suas pupilas se contraíram bruscamente. Pops. Os rugidos desesperados de Marco e dos outros ecoaram. Ace virou a cabeça lentamente, com o rosto expressando descrença. Ele viu o corpo enorme de Barba Branca. E o meigo de Akainu o atravessou completamente. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 210. Sangue jorrava incessantemente do canto da boca de Barba Branca. Quanto ao ferimento infligido por Akainu sob o calor aterrador da fruta magma, até mesmo o sangue foi completamente vaporizado. Pops. Ace gritou em desespero. Tão ansioso para morrer é a Barba Branca? Terminar sua vida assim. É um fim apropriado para um perdedor de uma era passadas, zombou Akainu. O que você disse? Os olhos de Ace ficaram completamente vermelhos. Há algum problema com o que eu disse? Seu pai, Gold Roger, conquistou a Grand Line e usou sua vida para iniciar uma nova era chamada a Grande Era dos Piratas. Embora seja impróprio para um fuzileiro naval como eu dizer isso, ele realmente mereceu o título de Rei dos Piratas. Comparado a ele, o que é Barba Branca? O sorriso de Akainu era cruel. Seu punho estava preso dentro do corpo de Barba Branca, o velho estava usando a própria vida para mantê-lo no lugar. Levaria tempo para ele se libertar. Para impedir que esse punho de fogo aproveitasse essa brecha para escapar com o chapéu de palha, Akainu mais uma vez usou sua arma favorita, a provocação. Embora suas provocações tivessem se voltado contra o soberano do céu Hoven de forma espetacular durante a batalha de Enies Lobby, até mesmo Akainu teve que admitir que só existia um soberano do céu Hoven neste mundo. Um mero punhos de fogo Ace, um pirralho que viveu a vida inteira à sombra de Roger, com medo até mesmo de admitir sua própria identidade. Era completamente insignificante para ele. Nesses mares, qualquer um que não conseguisse se aceitar completamente era apenas bucha de canhão. Punhos de fogo Ace se encaixava nessa categoria. Será que Barba Branca sequer teve coragem de travar uma batalha decisiva contra Roger na velha era? Ou se contentava em se esconder em algum lugar seguro, bancando o Rei da Montanha com um bando de seguidores? Embora existam muitos tolos no mundo que usam o nome de Barba Branca para proteger a paz de algumas ilhas, aos meus olhos, ele só está eliminando piratas insignificantes para bancar o herói. Que piada! Akainu zombou de Ace, cujo corpo agora estava envolto nas chamas de sua fruta da chama. Como esperado, bucha de canhão que não aguenta algumas palavras. Vendo Ace prestes a abandonar a oportunidade de fuga que seus camaradas, e até mesmo Barba Branca, haviam lhe proporcionado com suas vidas, Akainu continuou com suas provocações impiedosas enquanto tentava libertar seu punho de magma. Ele se curvou diante de Roger quando este estava vivo, e mesmo após a morte de Roger, ele não conseguiu se tornar o verdadeiro rei. Em outras palavras, Barba Branca jamais superará Roger. Ele é um perdedor eterno. Esse é o Barba Branca. Veja, ele nem consegue refutar o que estou dizendo agora. Akainu olhou para a cabeça baixa de Barba Branca, que não emitiu nenhum som, seu escárnio no auge. Pensando bem, ele é um homem patético, não é? Admirado por um bando de figurantes que o chamam de Pops. Encenando este pequeno drama familiar em um navio pirata riu Akainu. Cale a boca, sussurrou Ace, com a cabeça baixa e o corpo tremendo. Ele se levantou e caminhou em direção a Akainu. Ace, não caia na armadilha dele. Recue com o chapéu de palha. Marco, odiando as palavras de Akainu, gritou desesperadamente. Os passos de Ace vacilaram. Reinar sobre os mares por décadas, sem nunca se tornar rei, sem conquistar nada. No fim, morrer para proteger um filho tolo. Que vida vazias, zombou Akainu ao se aproximar de Ace, com um sorriso totalmente desdenhoso. Barba Branca é um grande pirata que criou esta era. Não ouse falar assim do meu salvador. Rugiu Ace, olhando para cima, o poder de sua fruta da chama explodindo para fora. Voxax! Um par de mãos enormes bloqueou o caminho de Ace. A testa de Akainu ficou coberta de suor frio. Gurarara, você tem uma língua afiada, pirralho de magma. A cabeça baixa de Barba Branca se ergueu. Ele olhou para Akainu. Bang! O poder da fruta do tremor surgiu repentinamente. Um único soco lançou Akainu para longe. Espirro. O sangue jorrava enquanto Akainu rolava pelo chão várias vezes. Pops! Ace, Marco e os outros gritaram em alegre surpresa. Seu coração estava meio derretido. Como ele ainda pode atacar? Esse monstro imortal. Akainu, pego completamente de surpresa pelo ataque de Barba Branca, pensou horrorizado. Embora Barba Branca estivesse à beira da morte, o próprio Akainu também ficou ferido. Ao receber o golpe, ele ofegou, com as veias saltando na testa. Precisava de um momento para se recuperar dos ferimentos. Ei, Ace, a mão de Barba Branca lutou para agarrar Murakumojiri, cujo corpo colossal se ergueu lentamente. Não pode ser. Os fuzileiros navais olharam fixamente enquanto Barba Branca se erguia imponente mais uma vez com as testas encharcadas de suor frio. Como ele ainda consegue ficar de pé?
O ataque do almirante Akainu perfurou seu abdômen, seu coração. Ele é imortal? Muitos fuzileiros navais com suas defesas completamente destruídas gritaram de terror. Pops. Ace olhou para Barba Branca parado à sua frente, seu próprio corpo tendo chegado ao limite, e caiu de joelhos, pressionando a testa pesadamente contra o chão. Por que você me salvou? O remorso de Ace estava prestes a consumi-lo completamente. Chega de palavras. Só tenho uma pergunta para você, disse Barba Branca, lançando um olhar periférico para Ace. Pops. Ace abaixou a cabeça, mordendo o lábio com tanta força que o fez sangrar. Ele se perguntou que pergunta Pops lhe faria numa hora dessas. Eu fui um bom pai para você? O bigode crescente de Barba Branca curvou-se para cima. O governante da era anterior, um homem cujo nome por si só poderia fazer crianças em incontáveis mares chorarem, agora ostentava um sorriso gentil e afetuoso. Ace não conseguiu mais conter as lágrimas. Ele desabou completamente. É claro que sim. Ace bateu com a cabeça no chão, rugindo. Gurararara. Gurararara. Barba Branca jogou a cabeça para trás e riu. Você consegue, não consegue? Soberano do céu, o homem mais milagroso do mundo. O sussurro de Barba Branca chegou aos ouvidos de Robin. Está na hora de ir? Barba Branca. Robin observou a queda daquele rei e sentiu um momento de silêncio. Então, ele ativou o sistema de características mais fortes. Clique. Arquipélago de Sabaldi. A tela gigante, que antes estava escura, acendeu-se repentinamente novamente. A tela voltou a funcionar. Os cidadãos e repórteres, aguardando ansiosamente o desfecho da guerra, exclamaram surpresos ao verem a imagem reaparecer repentinamente. É o Barba Branca. Ao verem o homem aparecer no telão, diante do mundo inteiro, todos começaram a suar frio. Que ferimentos horríveis. Será que Barba Branca vai morrer? Punhos de fogo Ace. Ele ainda está vivo. O que aconteceu enquanto o sinal estava fora do ar? Ao verem os ferimentos horríveis no corpo de Barba Branca, os cidadãos e repórteres tinham muitas perguntas. Almirante da frota. A transmissão do arquipélago Sabaldi voltou ao ar. É uma transmissão ao vivo do Barba Branca. Um grito de horror veio do departamento de oficiais. O quê? Sengoku começou a suar frio, virando a cabeça bruscamente na direção daquele homem. Foi você que fez isso? Soberano do céu Robin. As veias pulsavam na testa de Sengoku. Todos os caracóis transponder de imagem foram desligados. Nessas circunstâncias, somente esse homem, que orquestrou o incidente com Maria-Joyce, que podia ligar para Maria-Joyce à força, e até mesmo usar caracóis transponder para liberar o Aqui do Conquistador à distância, poderia fazer isso. Kuf. Agora é a sua vez de ficar parado, Sengoku respondeu Robin, sorrindo. Quando Akainu lançou seu ataque fatal contra Ace e Luffy, Robin, é claro, tinha um plano B. Embora sua habilidade da Akuma no Mi do tipo porta-porta tenha sido destruída pelo Aqui do Conquistador de Sengoku, Robin ainda possuía a habilidade da Akuma no Mi do tipo pata. Usando seu poder de repulsão, Robin poderia ter alcançado Luffy a tempo. Mas a situação da batalha ainda era incerta. O poder da Nikyu no Mi de pau devia permanecer em segredo. O governo mundial ainda possuía muitas forças, os Cavaleiros de Deus, os 5 Anciãos, até mesmo Imu, embora por algum motivo Robin não tenha intervido nesta guerra da cúpula, reservando energia e Aqui para essa possibilidade. O governo mundial ainda não havia descoberto como Robin conseguia equipar os outros com as habilidades das Akuma no Mi. Usando isso, Robin manteve a Akuma no Mi da pata como um trunfo. Mas comparado à segurança de Luffy, expor esse trunfo era irrelevante. Afinal, era só por precaução. Com a habilidade da Nikyu no Mi, a menos que se enfrentasse alguém como Robin que podia controlar o espaço, nenhuma outra habilidade seria capaz de neutralizar seu poder repulsivo. Expostos ou não, Robin estava confiante de que conseguiria tirar todos dali em segurança. Só precisaria reservar mais energia e Aqui. Quando Robin estava prestes a ativar a habilidade da Nikyu no Mi, Barba Branca optou por bloquear o golpe para Ace. Robin respeitou a escolha de Barba Branca, não apenas porque precisava da fortuna do Yonkou Barba Branca, mas porque aquele homem já estava morto. As funções corporais de Barba Branca já haviam atingido seu limite absoluto. Ele estava funcionando puramente com força de vontade. Mesmo que ele não tivesse bloqueado aquele golpe, o momento em que a guerra terminasse teria sido o momento da morte de Barba Branca. E a transmissão atual estava usando uma característica roubada de um caracol transponder de imagem para a transmissão síncrona. Desgraçado. Sengoku encarou Robin com as veias saltando na testa. Gurarara. Aquele que Roger estava esperando. Já apareceu, Sengoku Barba Branca, agora no centro das atenções do mundo, olhou para Sengoku. Seu olhar, no entanto, estava fixo em Luffy, que estava exausto. Chapéu de palha. Ele não só recebeu o chapéu de palha de Roger das mãos de Shanks, como também conquistou o reconhecimento do Rei das Trevas Hyleg. Como antigo rival e amigo de Hyleg, Barba Branca conhecia muito bem esse homem. A intervenção tão desesperada de Hyleg nessa guerra não se devia apenas ao fato de Ace ser da linhagem de Roger. Hyleg já tinha visto aparecer aquele que herdaria o testamento de Roger. Sob essa dupla influência, Hyleg, aposentado há muitos anos, entrou na batalha. E o mais importante, soberano do céu Robin, esse homem milagroso, também reconheceu o chapéu de palha. Barba Branca vagou pelos mares a vida inteira, viveu a Era de Rocks, a Era de Roger, e naquela época, ele era um dos dois mais fortes. Ele não tinha interesse no lendário Grande Tesouro. Em comparação com o Grande Tesouro, ele valorizava mais a família. Caso contrário, Barba Branca não teria emprestado Oden, que conseguia ler os ponêglifos, a Roger. Sem o poder de Oden, Roger e sua tripulação jamais teriam chegado à última ilha. Depois de tudo que passou, nem mesmo Rocks conquistou a submissão de Barba Branca. Ele nunca foi membro dos Piratas Rocks. No Vale dos Deuses, ele estava lá apenas para seus próprios fins, não como subordinado de Rocks.
Mas em relação ao soberano do céu Hoven, até mesmo Barba Branca se maravilhou com a natureza miraculosa do homem. O usuário de Akuma no Mi mais forte do mundo era também o homem mais misterioso e milagroso do planeta. Sengoku, você e seu governo mundial sempre temeram o dia que inevitavelmente chegaria. A grande guerra que engolfaria o mundo inteiro. Embora eu não tenha interesse nisso, quando esse tesouro for encontrado por alguém, o mundo será virado de cabeça para baixo. Kug, as palavras de Barba Branca fizeram Sengoku perceber o que estava por vir, com as veias saltando em sua testa. Alguém vai encontrar. Esse dia certamente chegará. Barba Branca olhou para Sengoku com um sorriso poderoso no rosto. One Piece é real. Barba Branca rugiu em direção ao céu com o último suspiro de sua vida. Em sua mente surgiu a imagem de Roger. Seu desgraçado. A expressão facial de Sengoku se contorceu. Pops. Ao verem a cabeça de Barba Branca cair após seu rugido final, os piratas do Barba Branca e todas as suas tripulações aliadas começaram a lamentar. Filhos, é até aqui que eu vou, disse Barba Branca, ainda conseguindo ouvir as vozes de seus filhos. Quando uma pessoa morre, o último sentido a se perder é a audição. Em sua mente, uma lanterna giratória começou a girar. Sua vida foi magnífica. Rox, Leão Dourado, Roger, Garp, Sengoku. Seus rivais e amigos eram todos figuras renomadas. E ele lutou até o último instante de sua vida. Mas, naquele momento final, nenhuma dessas glórias passadas apareceu. Na lanterna giratória de sua mente, tudo o que ele via eram seus filhos, os dias em que conheceu e viveu com sua família. Momentos comuns e, no entanto, a parte mais preciosa de toda a sua vida. Que jornada magnífica, disse Barba Branca com os olhos fechados, sorrindo. O resto, depende de você, soberano do céu. Meu poder, tome-o. Saquear. Capítulo 211. Saque bem-sucedido da habilidade Fruta do Tremor. E Fortuna da facção, Ouro Supremo, ativada. Saque da fortuna dos 4 imperadores de Barba Branca concluído com sucesso. Hoven baixou a cabeça, e todo o seu ser pareceu mergulhar num estado de profundo silêncio. Droga! A fruta do tremor do Barba Branca. O rosto de Sengoku se contorceu em horror. Aquela Akuma no Mi capaz de destruir o mundo não era apenas uma bravata. Teoricamente, um usuário da fruta do tremor poderia realmente alcançar esse objetivo, criando tsunamis aterrorizantes continuamente, recuperando sua energia e destruindo ilha após ilha até que o mundo fosse apagado. Mas fazer isso os tornaria inimigos públicos de toda a humanidade. Nem mesmo um homem como Barba Branca faria tal coisa. Ele não era esse tipo de louco. O que ele mais prezava era a família. Mas soberano do céu Hoven era diferente. As ações de Hoven eram completamente imprevisíveis e ele era o usuário de Akuma no Mi mais forte do mundo, capaz de levar uma Akuma no Mi além de seus limites normais. Quem sabe o que Hoven poderia fazer se a fruta do tremor caísse em suas mãos? E que se dane tudo. Até hoje, eles ainda não entenderam o processo pelo qual Hoven roubava os poderes dos outros. A partir do momento em que Somer perdeu sua habilidade com a fruta da fumaça, eles permaneceram completamente no escuro. Somer, completamente inconsciente, não tinha nenhuma lembrança do processo. A pesquisa de Vegapunk não revelou nada. Era como se o poder de Somer nunca tivesse existido. E neste campo de batalha, primeiro Doflamingo foi morto, sua fruta da corda roubada por Hoven novamente sem nenhuma anomalia perceptível. O caso de Aokiji era ainda mais absurdo. Seu corpo foi completamente aniquilado pelo canhão super-eletromagnético, mas sua habilidade da Akuma no Mi do gelo ainda foi roubada. E por algum motivo desconhecido, o ataque ainda aumentou aqui de Hoven. Sengoku nesses mares, em termos de análise de informações, talvez houvesse quem o igualasse, mas ninguém o superaria. No entanto, bem debaixo do seu nariz, o soberano do céu Hoven roubou os poderes de Doflamingo e Aokiji sem que ele percebesse qualquer anomalia. Era como se esse poder existisse em um plano completamente além da dimensão deste mundo, totalmente desconhecido para ele. Se ele não conseguia nem sentir o processo, como poderia impedi-lo? O roubo do poder da fruta do tremor era praticamente imparável. Sengoku sabia muito bem o quão assustadora aquela fruta era nas mãos de Barba Branca em seu auge. Uma força destrutiva verdadeiramente capaz de afundar Marineford no mar. O semblante de Sengoku era incrivelmente sombrio. Mas não adiantava ficar remoendo o que não podia ser impedido. Hoje tudo o que importava era deixar este homem enterrado aqui. Quanto ao poder de Barba Branca, Sengoku não estava preocupado. Nesses mares, nenhum poder foi criado do nada. O processo pelo qual Hoven roubou o poder de Aokiji foi rastreável. Aokiji foi aniquilado pelo canhão super-eletromagnético. Consequentemente, Hoven não obteve o poder físico de Aokiji. Ele apenas, por algum meio desconhecido, usou o Aki de Aokiji como alimento para aprimorar seu próprio Aki do Conquistador. Embora parecesse inacreditável, Sengoku concluiu que era semelhante às próprias Akuma no Mi, como manifestações do desejo humano após a morte do usuário. A fruta deixaria seu corpo e reapareceria em algum lugar do mundo depois de algum tempo. O desejo não desapareceu. O Aki, sendo um poder miraculoso originário do espírito humano, semelhante às Akuma no Mi, era plausível que, após o corpo de Aokiji ter sido completamente derretido, esse homem tivesse obtido seu poder espiritual. Mas Barba Branca era diferente. Seu corpo estava completamente exausto. Nem um resquício de poder lhe restava. Não apenas força física, mas também poder espiritual e Aki. Ele estava velho demais e, com sua morte, seu poder espiritual se esgotaria completamente, a própria fonte definharia e morreria. Pode-se deduzir que a morte de Barba Branca contribuiria com apenas uma fruta do tremor para o soberano do céu Hoven. Embora fosse irritante, pelo menos havia maneiras de lidar com isso. Hoven era forte, mas não conseguia lutar contra 2 combatentes de nível almirante ao mesmo tempo. Agora que Barba Branca estava morto, e o Aki e a resistência do chapéu de palha estavam completamente esgotados, deixando-o impotente.
A proporção de lutadores de nível almirante era agora de 4-2. A marinha detinha a vantagem absoluta. Clique. Uma porta de ar se abriu. Pull. Uma força devoradora surgiu, sugando os corpos de Ace, Luffy e Barba Branca para dentro dela. Kamui. Antes, ele não a usava porque Akainu estava lá. Uma habilidade simples de Akuma no Mi teria sido destruída pelo Aki de Akainu combinado com sua fruta Magma Magma. Assim como Sengoku destruiu a fruta Porta com seu Aki do Conquistador. Mas agora, Akainu ainda não havia se recuperado completamente, com apenas um momento de hesitação, Kamui poderia sugar os corpos de Ace, Luffy e Barba Branca para a dimensão alternativa. Agir agora em vez de esperar pelo discurso final de Barba Branca, também serviu para recuperar com sucesso o corpo de Barba Branca. Um homem como aquele merecia um enterro digno. Barba Branca merecia o respeito de Hoven. Droga! Akainu, que na verdade já havia se recuperado quase completamente e conseguia lutar, ainda estava lento devido à dor persistente. Essa dor causou um momento de distração mental, um atraso em sua reação. Esse pequeno atraso foi suficiente para Kamui sugar os corpos de Ace, Luffy e Barba Branca para a dimensão alternativa. O punho de magma revestido com Aki do armamento de Akainu, um pouco lento demais, atingiu o vazio onde o portal se fechará, deixando o rosto de Akainu uma máscara de fúria lívida. Ace, Pops, Chapéu de Palha. Ao presenciarem essa cena milagrosa, os piratas do Barba Branca ficaram primeiro atônitos, e depois todos olharam para Hoven. Os olhos de Marco e dos outros estavam cheios de gratidão. Ele não só havia salvado Ace, como também havia recuperado o corpo de Barba Branca. Esse grande favor, eles não sabiam como agradecê-lo. Quanto a Barba Branca ter recebido um golpe fatal por Ace sob o efeito da habilidade da fruta Porta de Hoven, essa foi uma escolha do próprio Barba Branca. Eles deveriam agradecer a Hoven por ter realizado seu último desejo. Até o próprio espaço foi distorcido. Que poder incrível, murmurou Sengoku, olhando para Hoven, que estava em silêncio e de cabeça baixa, tomado por genuína admiração. Uma única Akuma no Mi não seria capaz de fazer tal coisa. Somente Hoven, que podia combinar múltiplas habilidades de Akuma no Mi, era capaz de alcançar um poder que ultrapassava os limites das próprias frutas. Mas assim que te matarmos, seus poderes da Akuma no Mi também desaparecerão. Hoje será o fim da sua era, soberano do céu, bradou Sengoku, seus olhos flamejando com uma terrível luz carmesim escura. Ele precisava impedir que aquele homem usasse os poderes de sua Akuma no Mi para escapar do campo de batalha. Embora Barba Branca estivesse morto, uma grande vitória não era o suficiente. Esse punho de fogo ainda estava vivo. Essa execução pública não foi perfeita. O resultado mais perfeito seria enterrar esse punho de fogo e Hoven soberano do céu aqui para sempre. Toca, toca. Akainu caminhou até Sengoku, seus dois punhos agora transformando-se em magma aterrorizante. Kuf, soberano do céu, quanto tempo, disse Akainu com uma expressão sombria. Ele sonhava em matar aquele homem para se livrar da vergonha do passado. Mas após aquele estranho aprimoramento de seu Aki, Hoven não era mais alguém que ele pudesse enfrentar sozinho. Seu desempenho anterior contra Garp e Sengoku também comprovou isso. Mas Akainu não tinha aversão a se aliar a Sengoku. Ele acreditava na justiça absoluta e implacável. Contanto que pudesse atingir seu objetivo, ele usaria todos os meios necessários. Esqueça formar equipes. Ele chegaria até a bombardear civis se preciso fosse, assim como em Chara. Não vai falar? Então que meu magma faça você falar. Akainu zombou, seu Aki do armamento em potência máxima revestindo seu punho de magma enquanto avançava em direção a Hoven. Ao verem Hoven sem demonstrar qualquer resistência, todos ficaram horrorizados. Qualquer um atingido diretamente pela fruta Magma morria ou ficava mutilado. O que aconteceu com Hoven? Porque ele estava recebendo esse golpe com o corpo, mas a uma distância tão grande, com a facção dos marinheiros bloqueando o caminho, mesmo que quisessem se sacrificar para impedir o ataque de Hoven, não poderiam. Eles só puderam assistir impotentes enquanto o punho de magma de Akainu se lançava em direção à cabeça de Hoven. Será que Soberano do Céu está sem fôlego? Afinal, ele enfrentou o poder combinado do vice-almirante Garp e do almirante da frota Sengoku, e ele teve que salvar o Ace Punho de Fogo, o Luffy Chapéu de Palha e o corpo do Barba Branca. Levar um golpe direto na cabeça com o magma do almirante Akainu. Ele está acabado. A facção dos fuzileiros navais explodiu em aplausos. Bang! O punho de magma de Akainu em sua potência máxima atingiu a cabeça de Hoven, mas não causou qualquer impacto. O punho de magma capaz de perfurar qualquer coisa não conseguiu avançar 1 centímetro sequer. Estava bloqueado por uma nuvem carmesim escura, suspensa no ar diante dos olhos de Hoven. A testa de Akainu estava encharcada de suor frio. O quê? Sengoku ficou horrorizado. Peço desculpas, Hoven abriu os olhos lentamente e sorriu. Esse poder é tão forte. Não consegui controlá-lo por um instante, disse Hoven, olhando para Akainu, que estava suando com um sorriso. Volte. Sakazuki. Sengoku rugiu, tão frenético que usou o verdadeiro nome de Akainu. Bum. O corpo inteiro de Akainu entrou em erupção instantaneamente, expelindo magma aterrador. Principalmente sob seus pés, ele liberou toda a força eruptiva vulcânica da fruta magma, tentando usar seu poder para bloquear e recuar daquele homem. Estalo. Um relâmpago carmesim negro, condensado ao seu limite absoluto, rasgou a atmosfera. Instantaneamente Akainu percebeu. Kug. Akainu rugiu, com o rosto contorcido de dor. Seu corpo, que já havia se elementalizado, foi forçado a retornar à sua forma sólida. Sob esse Aki incrivelmente forte, a elementalização de magma de Akainu foi anulada à força. Sinta isso direito, disse Hoven, assumindo uma pose clássica diante do olhar horrorizado de Akainu. Do Pops. Marco e os outros gritaram. Eles conheciam muito bem aquela pose. Fruta tremor. Bang.
O punho direito de Hoven, agora envolto em uma nuvem transparente, atingiu com força o abdômen de Akainu. Rachadura. O som da atmosfera se estilhaçando, como um espelho quebrado, era nítido e claro. Mas por trás desse som nítido, havia um poder extremamente violento e aterrador. Svi. Bum. Uma força vibratória incomparavelmente violenta irrompeu instantaneamente. Voxas! Então, na atmosfera acima de Marineford, duas fendas enormes apareceram no céu. Essas fendas rasgaram todo o céu acima de Marineford. Craque! Craque! A atmosfera se estilhaçou instantaneamente, e a força vibratória terrivelmente violenta foi transmitida imediatamente. Terremoto. Bum. Zum. Craque. Craque. O próprio solo de Marineford desabou e afundou instantaneamente. Inúmeros fuzileiros navais gritaram ao caírem no abismo, não apenas na baía de Marineford. Desta vez, a área afetada foi toda a cidade de Marineford. Marineford, como base principal do quartel-general dos fuzileiros navais, abrigava inúmeros fuzileiros navais de elite. Em Marineford, havia uma cidade para os fuzileiros navais e suas famílias, com prédios para o cotidiano. Antes da transmissão, essas famílias foram evacuadas, restando apenas os prédios. Mas agora, bum! Inúmeras rachaduras semelhantes a teias de aranha se espalharam, e inúmeras casas desabaram, afundaram e foram destruídas. Um verdadeiro terremoto que atingiu toda a área de Marineford. Soberano do céu. A testa de Sengoku estava encharcada de suor. Nessa situação, ele só podia usar seu revestimento de Aki do Conquistador para proteger Akainu. Caso contrário, no futuro visto por seu Aki da Observação Supremo, Akainu teria sido morto instantaneamente. Ele nada pôde fazer para impedir o homem de provocar o tremor aéreo e o terremoto. Toda Marineford estava agora desabando. Que força assustadora! Os olhos de Sengoku se encheram de horror. O Aki de Hoven havia dado outro salto qualitativo. Atingiram um nível que nem ele conseguia compreender. Nem mesmo o Aki do Roger era tão forte assim. Espirro. O corpo de Akainu foi amparado pela mão de Buda de Sengoku, sangue escorrendo continuamente de sua boca, seus olhos repletos de medo persistente. Felizmente, o revestimento Oshoku de Sengoku o salvou. Caso contrário, ele teria pelo menos ficado inconsciente, e perder a consciência diante de Hoven. As consequências eram óbvias. 2 contra 1? Hoven olhou para Sengoku e Akainu que estavam juntos e riu. Seu corpo começou a expandir. Ligue para o Garp também. Capítulo 212. Foz. Uma estranha aura púrpura escura envolveu instantaneamente todo o corpo de Hoven. Essa presença demoníaca e sobrenatural fez com que todos os fuzileiros navais e piratas presentes sentissem um arrepio na espinha, e seus olhos se encheram de horror. Aura de Azura, como uma característica especial, seu poder específico era determinado pela força do próprio usuário. Com o enorme aumento de poder de Hoven, a força de sua aura de Azura se tornou ainda mais assustadora. Sua mera presença instilava um medo primitivo nos corações de inúmeros fuzileiros navais e piratas. Então, o corpo de Hoven expandiu-se rapidamente, tornando-se um gigante. Num instante, ele se transformou num gigante ancestral, ainda maior que a forma de Buda dourado de Sengoku. Foz. Nuvens de chamas roxo escuras como fitas etéreas enrolavam-se nas costas de Hoven, o símbolo de uma Akuma no Mi do tipo Zoan desperta. O ser humano supremo, o soberano do céu Hoven. Ao avistarem aquela figura aterradora, comparável a um gigante pré-histórico, inúmeros suspiros de horror ecoaram pelo campo de batalha. Essa forma era o estado de combate mais poderoso de Hoven. Foi exatamente nessa forma que Hoven derrotou Akainu durante a batalha de Enies Lobby, consolidando sua verdadeira reputação de Yonkou, tornando-se o governante dos mares, sem que ninguém ousasse questionar seu poder. A respeito dessa forma, tanto a marinha quanto as forças piratas já tinham ouvido falar dela. Mas testemunhar de fato a figura majestosa do Mano Supremo ainda os enchia de profundo horror. Era um ser que, só por estar ali, fazia com que perdessem toda a coragem de resistir. Cada centímetro de sua pele, cada músculo, irradiava um poder assustador. Até mesmo sua respiração parecia sufocar inúmeros fuzileiros navais e piratas, o medo que emanava das profundezas de suas almas. Essa era a verdadeira presença de um ser superior. A forma de Hoven realmente havia ultrapassado os limites da humanidade. Ele estava em uma dimensão superior à dos humanos normais, um humano supremo. Diante de um ser de uma dimensão superior, tremer da alma era um instinto biológico. E isso não foi o fim. Foz. Sob os olhares horrorizados de inúmeras pessoas, a aura demoníaca púrpura escura envolveu completamente o corpo de Hoven. No instante seguinte, além dos braços e da cabeça do próprio gigante, mais 2 pares de braços e mais 2 cabeças brotaram de seu corpo colossal. Maldito seja! Rugiu Akainu, olhando para aquela cena familiar, com o rosto contorcido de fúria. Foi nessa forma que ele sofreu a derrota nas mãos de Hoven. Vê-la novamente fez Akainu se lembrar da humilhação e da frustração de sua derrota na batalha de Enies Lobby. Mas ao mesmo tempo, os olhos de Akainu expressavam horror. Por quê? Porque a forma desse homem era ainda mais assustadora do que durante a batalha de Enies Lobby. Será que foi porque sua força aumentou, tornando a chamada Aura Azura ainda mais poderosa? O que levou a tudo isso? Monstro? O olho de Akainu se contraiu incontrolavelmente. Anteriormente, ele não estava convencido, acreditando que só havia perdido em Enies Lobby por causa do aumento de poder repentino e irracional do homem. E mesmo assim, Akainu considerou, na melhor das hipóteses, um empate. Mas agora, Akainu não tinha mais esses pensamentos. No instante em que a forma gigante de Hoven apareceu, ele sentiu um arrepio. Akainu teve que admitir que se estivesse sozinho, não teria coragem nem para enfrentar Hoven. Sua força o havia superado completamente, atingindo um novo patamar. E ele sabia muito bem que essa forma ainda não era o limite de Hoven. Estalo. Bum.
Lá no alto do céu, inúmeras nuvens de tempestade se reuniam, serpentes violentas do trovão se contorcendo e rugindo em seu interior, atendendo ao chamado de seu mestre. No instante seguinte, bum! Um relâmpago condensado ao seu limite absoluto surgiu em um dos punhos de Hoven. Esses punhos agora estavam elementalizados, como plasma trovejante fluindo, com uma aparência incrivelmente deslumbrante e terrível. Luvas do trovão. Fosh! Bum! Chamas horríveis e devoradoras de mundos irromperam, centradas em Hoven, queimando furiosamente. No instante seguinte, essas chamas incrivelmente aterrorizantes se contraíram instantaneamente, concentrando-se inteiramente em outro par de punhos de Hoven. Esses punhos também haviam se elementalizado completamente, parecendo sóis em miniatura deslumbrantes. Luvas de chamas. Pul! E em seu último par de punhos, uma nuvem transparente muito familiar aos espectadores se enrolou ao redor deles. Ao redor dessa nuvem transparente, a própria atmosfera se estilhaçou como um espelho. A Akuma no Mi do tipo paramecia mais poderosa, a fruta do tremor. Bum! Na atmosfera, relâmpagos incrivelmente violentos, de um vermelho escuro intenso, rasgaram o céu. Essa energia violenta e tirânica condensou-se rapidamente, enrolando-se em torno dos 3 pares de punhos de Hoven. Forma gigante de Azura, combinada com o poder da Goru Goru no Mi, da Mera Mera no Mi e da fruta Tremor Tremor, e ainda mais amplificado pelo poder do revestimento Oshoku. Esta era a melhor forma atual de Hoven. O olhar de Hoven recaiu sobre Sengoku e Akainu. Nesse momento, Sengoku estava encharcado por inúmeras gotas de suor frio. Logicamente, sua forma de Buda dourado deveria estar no mesmo nível da forma humana suprema, talvez até um nível superior como uma zoa mítica. Mas agora, só de encarar a forma de gigante Azura de Hoven, Sengoku ficou apavorado. Sengoku sabia por quê. Porque esta forma continha não apenas o poder da fruta humano-humano, mas também a aura Azura, a Goru Goru no Mi, a fruta chama e a fruta tremor. A forma gigante de Azura não estava apenas em uma dimensão superior à dos humanos normais, estava até mesmo em uma dimensão acima de seu próprio grande Buda. E o Aki que envolvia as mãos de Hoven aterrorizou até mesmo Sengoku. Anteriormente, Hoven usou esse Aki em um ataque simples e destruiu completamente a elementalização da fruta magma de Akainu. Essa era a fruta magma, que possuía o maior poder de ataque entre todas as frutas do diabo, e mesmo assim foi destruída por esse Aki. E com sua sabedoria de Buda, Sengoku pôde deduzir uma coisa, assim como Hoven havia dito a Akainu antes, esse poder assustador era tão forte que nem mesmo o soberano do céu Hoven, um humano supremo, conseguiu controlá-lo completamente no início. Nem sequer estava totalmente dominado e já era tão forte assim. Os olhos de Sengoku tremeram violentamente. Ele não entendeu. Por que Hoven recebeu um aumento de poder tão grande após a morte de Barba Branca? Por quais meios ele obteve essa melhoria? Além da fruta do tremor, Barba Branca não deveria ter mais nenhum poder. Sem dúvida, esse Aki superava o do homem aclamado como o usuário de Aki mais dominante do mundo, o único entre os 4 imperadores que não era usuário de Akuma no Mi, que se tornou Yonkou apenas por meio do Aki da esgrima Shanks, o ruivo. O usuário de Aki mais dominante do mundo atualmente era o soberano do céu Hoven. Ataquem juntos. Akainu. Sengoku rugiu baixinho. Um ataque individual contra Hoven já não era possível. Akainu não disse nada, apenas transformou seus 2 punhos em magma. OHH. Akainu rugiu, lançando seus punhos de magma para longe. Ha! Sengoku seguiu de perto, golpeando com a palma da mão direita. O controle de Sengoku sobre o poder estava no seu auge absoluto. Ele conseguia controlar seu poder com precisão, permitindo que sua onda de impacto de Buda e o revestimento Oshoku amplificassem sinergicamente a energia de ataque de Akainu. Seja o revestimento de Aki do Conquistador, o Aki do armamento ou os poderes das Akuma no Mi, todos eram fundamentalmente uma forma de energia. Assim como o revestimento de Aki do Conquistador e o Aki do armamento podiam ser infundidos para amplificar ataques de Akuma no Mi, até mesmo ataques de 2 pessoas diferentes, contanto que não colidissem diretamente, mas se cruzassem no alcance mais próximo, poderiam ter seus poderes sobrepostos. Embora durante esse processo, como a energia não provinha de uma única fonte, alguma energia fosse perdida. Tal ataque era sem dúvida muito mais forte do que seus ataques individuais. Naturalmente, para alcançar esse efeito, Sengoku, como aquele que controlava o poder, também teve que consumir mais energia e Aki. Para Sengoku, que tinha 77 anos, esse foi um gasto exorbitante. A onda de impacto de Buda, envolta no revestimento Oshoku, agora envolvia o ataque punho de magma de Akainu, lançando-se em direção a Hoven. Os olhos de Hoven brilharam com uma luz carmesim escura assustadora. Suas luvas do trovão descem com força. Bum! Um Aki incrivelmente poderoso irrompeu naquele instante. Combinado com o poder da Goru Goru no Mi, esse ataque ascendeu a outro nível. A onda de impacto de Buda e o punho de magma foram instantaneamente destruídos, transformando-se em uma onda esférica de energia que colidiu em cheio com o ataque da luva trovejante de Hoven, formando uma tempestade de energia assustadora que varre Marineford. Saiam daqui! Não sejam pegos nisso. Marco e os outros encararam, horrorizados, a terrível tempestade de energia que se aproximava. Muito assustador. A memória de Marco até mesmo voltou aos tempos em que estava com Barba Branca em seu auge, durante as batalhas contra os piratas do Roger. A tempestade de energia do confronto de poder total entre Pops e Roger naquela época nem se comparava a esta. Sem dúvida alguma, o nível desta batalha agora ultrapassou o confronto entre Roger e Pops em seu auge. E de um lado da batalha estava o poder combinado de Sengoku e Akainu. Isso era compreensível. Afinal, era a força combinada de 2 guerreiros de nível almirante ou superior. Nem mesmo
Mesmo um Barba Branca em seu auge conseguiria vencer 2 lutadores de nível almirante ou superior, e Sengoku e Akainu não eram lutadores comuns do nível de um almirante. Um Sengoku em seu auge poderia lutar de igual para igual com Barba Branca, e Akainu era o mais forte dos 3 almirantes. Ambos eram verdadeiras potências de elite deste mar, mas do outro lado era apenas o soberano do céu Robin sozinho. Marco olhou com puro horror para Robin, que não estava em desvantagem alguma contra o ataque combinado de força total de Akainu e Sengoku. O significado dessa situação não precisava de maiores explicações. Robin já havia superado Roger e Barba Branca em seu auge. O mais forte do mundo. Um título surgiu na mente de Marco. Pela força de Robin, o qualificador mais forte já não precisava de nenhum modificador. Barba Branca era aclamado como o homem mais forte do mundo, mas seu colega Yonkou Kaido também era chamado de criatura mais forte do mundo e anteriormente. O soberano do céu Robin era aclamado como o usuário de Akuma no Mi mais forte do mundo. Em seus respectivos campos, eles eram os mais fortes. Mas agora, Robin, o soberano do céu, não precisava mais do título de usuário de Akuma no Mi mais forte do mundo, nem mesmo o título do falecido Barba Branca. Homem mais forte do mundo conseguia descrever Robin. Na opinião de Marco, a força atual de Robin era, sem dúvida, a mais forte do mundo. Quem mais poderia superar Robin em força? Pelo menos na visão de Marco não havia ninguém. Inacreditável, a batalha entre Hyleg e Kizaru também havia parado. Hyleg encarou aquele campo de batalha, aquela colisão de energia aterrorizante, um olhar de choque lampejando em seus olhos. Este poder, isso superou completamente o Roger. Em termos de Aki e força, o mundo dizia que o rei dos piratas Roger era o mais forte. Afinal, Roger havia conquistado toda a Grand Line, tornando-se o rei dos piratas. Mas Hyleg, que já havia estado na última ilha, Logtail, sabia que em termos de Aki e força, mesmo Roger, que havia conquistado completamente a Grand Line, ainda estava longe de ser o mais forte de todos. Ao menos aquela pessoa lendária que deixou para trás o grande tesouro, One Piece, seu Aki e força eram superiores aos de Roger. Essa existência considerada tabu pelo governo mundial. Aquela figura lendária que poderia até mesmo representar a história do século perdido. Aquele guerreiro da libertação que representava a esperança, o lendário Deus Sol. Garota alegre. Hyleg murmurou, olhando para a forma gigante azura de Robin. Capítulo 213. Hahaha. De novo. Nesse instante, Robin jogou a cabeça para trás e riu, completamente eufórico. Anteriormente, sob o poder combinado de Sengoku e Garp, Robin foi completamente subjugado. Sua força de combate combinada era excessiva. Ninguém nos mares conseguia resistir à parceria de Sengoku e Garp. O fato de Robin ter conseguido resistir ao ataque combinado deles anteriormente, mesmo que por um curto período sem demonstrar sinais de derrota, significava que sua força já estava no ápice absoluto deste mundo. Mas o ataque combinado de Sengoku e Akainu foi ainda mais temível do que o anterior, liderado por Garp e Sengoku. Afinal, Garp, influenciado por Ace e Luffy, estava em imensa turbulência espiritual, incapaz de liberar sua verdadeira força. E Sengoku não havia levado seu poder da Akuma no Mi ao limite absoluto, usando, em vez disso, sua sabedoria e forma de Buda principalmente para controlar com precisão a energia combinada deles. O 2 contra 1 anterior entre eles era, na realidade, apenas uma alternância entre atacar as brechas de Robin, não um ataque verdadeiramente coordenado. Mesmo assim, Robin teve dificuldades para resistir, enquanto Sengoku não precisou gastar a enorme resistência necessária para ativar completamente sua forma de grande Buda. Mas a situação agora era completamente diferente. Se eles não dessem tudo de si agora, seriam eliminados 1 a 1 por Robin. O Aki e a força de Robin já haviam provado que até mesmo potências do seu calibre estariam caminhando direto para a própria ruína. A recente troca de mensagens entre eles confirmou isso completamente. O ataque energético combinado deles foi enfrentado de frente por Robin. Que tipo de força é essa? Sengoku cerrou os dentes com tanta força que eles quase se quebraram. Em suas décadas de guerras nos mares, ele sempre estivera entre os mais fortes de cada era, mas jamais testemunhara tamanha força extraordinária. Se estivesse sozinho, Sengoku sentia que não duraria muito antes de ser completamente esmagado por Robin. A força de Robin havia atingido uma nova dimensão. Como eles podem derrotar Robin? A testa de Sengoku estava encharcada de suor frio. Bum! Antes que Sengoku tivesse muito tempo para pensar, o ataque das luvas de chamas desceu. Desgraçado! Akainu rosnou, olhando para o golpe, com o rosto todo contorcido. A fruta da chama era inerentemente inferior à sua fruta do magma. O trágico destino de Ace Punho de Fogo, ao tentar desafiá-lo, foi a demonstração mais vívida dessa relação de completa inversão. Mas nas mãos de Robin, o soberano do céu, essa Akuma no Mi era diferente. Aquele estranho poder que ele chamava de Aura Azura fez com que o poder da fruta chama-chama sofresse uma mutação. Ele havia experimentado isso em primeira mão durante a batalha de Enies Lobby. Contudo, para sua fruta Magma, ainda era muito menos ameaçador do que o poder da Goru Goru no Mi, pelo menos não era completamente neutralizado. Mas, independentemente de tudo, a fruta da chama foi neutralizada pela fruta da Magma. Mesmo nas mãos de Robin, embora não tenha sido completamente neutralizada, ainda assim consumiria mais energia e vigor para ser usada contra ele. Usar esse poder agora. O que seria isso se não um insulto a ele? Akainu, não deixe seu espírito vacilar. Acalme-se, rugiu Sengoku. Foge. Uma onda de energia da Akuma no Mi veio de trás dele. Akainu primeiro franziu a testa, depois relaxou sua defesa de Aki do armamento, permitindo que a energia da Akuma no Mi entrasse em seu corpo. No instante seguinte, as emoções negativas de Akainu foram rapidamente dissipadas.
Obrigado, vice-almirante Tsuru, disse Akainu, seus olhos clareando e seu tom se tornando até mesmo educado. Minha força em combate não ajuda muito, mas ainda posso fornecer apoio, afirmou Tsuru, o grande oficial do Estado-Maior do Quartel-General da Marinha, com calma. A fruta lava-lava. Que habilidade irritante, grande oficial Tsuru. Hoven riu. Essa Akuma no Mi podia lavar inimigos como se fossem roupa lavada, e também era uma completa anulação à fruta da corda. Doflamingo foi caçado até quase um colapso por Tsuru e sua fruta da lavagem. Antes da fruta da lavagem, Doflamingo só podia fugir. E seu poder não parava por aí, ela também podia lavar os pensamentos malignos e perturbadores do espírito, purificando o coração. O grau de lavagem estava, obviamente, completamente sob o controle do usuário. Uma lavagem completa poderia transformar uma pessoa em um objeto plano, semelhante a uma roupa, para ser pendurado em um varal, despojando-a de sua forma humana. Mas simplesmente purificar o espírito, dissipar pensamentos perturbadores, era uma excelente habilidade de apoio no campo de batalha. Akainu olhou para as gigantescas luvas de chamas que desciam. Seus próprios punhos de magma pareciam pequenos demais. Grande erupção. Akainu rugiu, o magma de seu punho direito expandindo-se instantaneamente, transformando-se em um colossal punho de supermagma através de extrema elementalização. Ele o imbuiu com a ki do armamento sem se importar com o consumo, envolvendo o punho gigante de magma. Punho de Buda. Desta vez, Sengoku fechou a palma da mão em um punho. Ele transformou a onda de impacto de Buda em uma nuvem transparente, enrolando-a em torno do punho. O Buda dourado gigante saltou diretamente para o ar, enfrentando o ataque de Robin de frente. Sengoku estava claramente dando tudo de si, liberando todo o poder de Buda contido em sua Akuma no Mi humana Zou mítica modelo, Daibutsu, ao seu limite absoluto, combinando a onda de impacto de Buda e o poder do revestimento Oshoku, juntamente com a grande erupção de Akainu. Eles lançaram seu ataque combinado mais poderoso contra Robin. A energia que eles liberaram desta vez foi muito mais forte do que no ataque anterior, mas, bum! Uma tempestade de energia assustadora foi gerada mais uma vez. Após ser submetida a tamanha destruição horrível e repetida, a sede dos fuzileiros navais em Marineford finalmente não resistiu mais. O edifício principal, que representava a justiça absoluta do quartel-general dos fuzileiros navais, estava agora coberto de rachaduras quando desabou com um estrondo ensurdecedor. Os olhos de inúmeros fuzileiros navais se encheram de profunda tristeza. O edifício principal do quartel-general da Marinha desabou. A cidade atrás de Marineford, após ter sofrido os ataques aéreos e sísmicos do soberano do céu Hoven, e agora com este terrível impacto de energia, também começou a ser completamente destruída. Marineford estava prestes a se tornar uma coisa do passado. O quê? Sengoku olhou incrédulo para a cena à sua frente. Como? Após testemunhar o terror do Aki e da força do soberano do céu Hoven, ele e Akainu, com sua vasta experiência em batalha, nem precisaram se comunicar, escolhendo diretamente o método de ataque com sua energia máxima. A energia que eles estavam liberando agora era muito mais assustadora do que antes. No entanto, Hoven ainda bloqueou o ataque deles. Esse foi o ataque combinado mais forte que eles conseguiram desferir em tão pouco tempo. E foi bloqueado com tanta facilidade? Não, isso não está certo. Esse pirralho está usando a batalha conosco para controlar o poder repentinamente aumentado dentro de seu corpo. Os olhos de Sengoku se encheram de horror. O aumento de poder do soberano do céu Hoven durante esta guerra foi simplesmente absurdo. Aokiji uma vez, Barba Branca uma vez. Se o aumento de força proporcionado por Aokiji ainda estivesse sob o controle de Hoven, então o aumento repentino de poder agora era algo que nem mesmo Hoven conseguia controlar completamente por um tempo. Mas Hoven era um humano supremo que havia transcendido completamente as dimensões humanas normais. O aprimoramento de sua inteligência lhe concedeu um nível assustador de adaptabilidade. Em batalha, mesmo usando a ki indiscriminadamente, Hoven dominaria rapidamente esse poder repentinamente aumentado e assustador. Esse homem estava usando-os. Seu desgraçado. Há um limite para desprezar as pessoas. Soberano dos céus Hoven. Sengoku também ficou furioso. Me olhando de cima para baixo, Hoven sorriu. Voxas! Sob as expressões drasticamente alteradas de Sengoku e Akainu, o último par de punhos, envoltos em revestimento Oshoku e energia devastadora de terremoto, não lhes deu tempo para se recuperar, desferindo um golpe certeiro. Seu ataque mais poderoso já havia sido desencadeado, mas o ataque mais poderoso de Soberano do Céu Hoven ainda não havia sido desencadeado. 3 cabeças e 6 braços, não se tratava apenas de 3 pares. A concentração de poder, o movimento dos braços, tudo era completamente independente. Hoven poderia lançar instantaneamente 3 ataques com força total, sem qualquer pausa. Após obter a fruta do tremor, o ataque mais poderoso de Hoven com uma única Akuma no Mi deixou de ser o da Goru Goru no Mi e passou a ser o da fruta do tremor. Pelo menos, no mundo de One Piece, era assim. Esse golpe foi o ataque mais forte de Hoven em sua forma de gigante Azura. O corpo humano definitivo. Aumento da força. Fortalecimento ósseo. Melhora da pele. O poder da fruta do tremor em sua essência. O poder do revestimento Oshoku infundido. Forma gigante Azura. Terremoto aéreo. Voxas. Crack. Uma fissura incrivelmente aterradora se espalhou instantaneamente pela atmosfera. A atmosfera, como um espelho, estilhaçou-se camada por camada, e sobre essa atmosfera incrivelmente fragmentada, surgiram inúmeros arcos de relâmpagos vermelho escuros e rugindo. Gosta de negar energia? Então tente negar esta energia. Sengoku. Akainu. Hoven gargalhou alto, com o poder da fruta do tremor, da fruta humano-humano, da aura azura e do revestimento Oshoku irrompendo simultaneamente. Bum!
Uma onda de choque de energia incrivelmente assustadora, acompanhada pelo completo rompimento da atmosfera, foi totalmente liberada. Diante dessa onda de choque de energia incrivelmente violenta, tudo em seu caminho seria completamente destruído pela tempestade de energia. Sengoku e Akainu, após o ataque com força total, estavam com os rostos tomados de puro horror e as costas encharcadas de suor frio. O ataque com força total deles tinha como objetivo derrotar Hoven. Mesmo que não conseguisse derrotá-lo, com base na colisão de energia anterior, deveria ao menos tê-lo suprimido. Mas quem poderia imaginar Hoven, usando o intelecto e a adaptabilidade aprimorados de um humano supremo, havia fortalecido ainda mais o poder de seu Aki, anulando completamente o ataque desesperado e de força total deles, e poderia imediatamente desferir seu ataque mais poderoso. Rapidamente, eles ainda tinham seus punhos esquerdos para contra-atacar, mas estes eram mais fracos que os punhos direitos. O oponente estava usando seu ataque mais forte, e eles estavam bloqueando com seus punhos esquerdos os mais fracos. Nessas circunstâncias, o fato de seus ataques serem anulados era inevitável. Impacto galáxico. Zoom. Boom. Uma onda de energia brilhante, envolta em violentos relâmpagos carmesim negros, após o ataque de Sengoku e Akainu, encontrou essa tempestade de energia incrivelmente aterrorizante de frente. Boom. Ondas de energia violentas colidiam continuamente e, em seguida, se cancelavam continuamente na atmosfera. Kug. Sengoku e Akainu agora tinham veias saltando por todo o corpo, como se cada célula estivesse exercendo força. Aqui. Fruta do diabo, artes marciais, todo o poder que eles podiam usar estava sendo liberado. Boom. Finalmente, sob o efeito combinado das três energias, essa terrível tempestade energética foi neutralizada. Se você não tivesse agido, eu estaria perdido, Garp, disse Sengoku ofegante e um tanto exausto, olhando para a figura banhada por uma violenta tempestade de raios carmesim escuros. Kuf. Garp lançou um olhar frio para Akainu. Esse cara quase matou Luffy e Ace. Akainu, no entanto, não hesitou, encarando Garp sem recuar. Ele tinha a consciência tranquila. Eliminar aquelas linhagens pecaminosas, chapéu de palha e punho de fogo, era absolutamente certo. Mesmo que fossem a família do herói Garp, como escolheram caminhos diferentes, tiveram que arcar com as consequências correspondentes. Em momentos como este, use sua resistência e aqui onde for necessário. Sengoku rugiu baixinho, um tanto ofegante. O consumo de resistência e aqui também estava afetando Sengoku. Garp e Akainu também encerraram seu confronto de olhares. Como fuzileiros navais, eles sabiam o que deveriam fazer agora. Eu nunca imaginei que um dia, para lidar com uma pessoa, precisaríamos de nós dois, Sengoku. Ainda mais absurdo que Rocks. Garp arrancou seu casaco da justiça, jogando para o céu, com uma expressão incrivelmente sombria enquanto olhava para Hoven. Capítulo 214. Rocks, hein? Sengoku murmurou, olhando para Garp com uma expressão sombria. Rocks de Shebeck, o mentor do incidente do Vale dos Deuses, um homem perigoso que quase derrubou toda a ordem mundial. Foi graças a Rocks, após frustrar seu plano, que Garp foi aclamado pela primeira vez como o herói dos fuzileiros navais. E a ambição daquele homem não era apenas se tornar o rei dos piratas. Era se tornar o rei do mundo. Subverter tudo completamente. Os piratas Rocks que instigaram o incidente do Vale dos Deuses eram surpreendentemente poderosos. Além do próprio Rocks, 3 dos atuais 4 imperadores eram membros, incluindo Barba Branca, que havia acabado de morrer nesta guerra, Big Mom Charlotte Linlin e um então aprendiz Kaido das Feras. Além de Shiki Leão Dourado, Capitão John, Oshoku, Machado de Prata e outros. Pode-se dizer que naquela época, além dos piratas do Roger, os piratas Rocks reuniam quase todos os grandes piratas do mar. O lema dos piratas Rocks era simples, como piratas, interesses em comum eram suficientes. A tripulação não era unida por camaradagem, mas por seus objetivos individuais e desejos por tesouros. Assim, mesmo membros da mesma tripulação frequentemente se matavam, tornando-os incrivelmente cruéis. Essa foi a razão fundamental para a queda dos piratas Rocks no incidente do Vale dos Deuses. E este homem à sua frente, soberano do céu Hoven. O olhar de Sengoku tornou-se incrivelmente sombrio. Sua força havia atingido um nível que ele nem conseguia compreender. Mesmo ele e Akainu trabalhando juntos quase foram derrotados por Hoven. Eles precisavam da ajuda de Garp e da força combinada dos três. Apenas para lutar em igualdade de condições contra o soberano do céu Hoven em sua forma de gigante azura de 3 cabeças e 6 braços. Essa força superou completamente a de Rocks naquela época. E a habilidade de Hoven de saquear tudo. Seu inexplicável aumento de poder, quase do nada, após obter algo de Barba Branca nesta mesma guerra. Além de sua capacidade de usar múltiplas Akuma no Mi, de despertá-las com a mesma facilidade com que se come e bebe. Sua capacidade de criar sinergia entre várias Akuma no Mi, liberando um poder além de seus limites. A combinação desses poderes provou que a habilidade de Hoven era ainda mais perigosa e cruel do que a de Rocks. O homem mais perigoso do mundo poderia até ser promovido a homem mais perigoso da história. Desde o alvorecer deste mar, jamais se avistara uma coleção tão aterradora de habilidades cruéis. E não se tratava apenas de sua força pessoal. O Aki da observação de Sengoku examinou o campo de batalha, captando as flutuações emocionais do caçador de piratas, Perna Negra, Princesa do Deserto, Gata Ladra Nami, Nico Robin, Cyborg Frank. Sua expressão tornou-se completamente sombria. Soberano do céu Hoven não era Rocks. Rocks utilizou interesses em comum e recursos financeiros para reunir um grupo de indivíduos. Embora a escalação parecesse espetacular, em um momento crítico quando o risco superava a recompensa, o único verdadeiramente disposto a lutar até a morte por Rocks teria sido o próprio Rocks.
Mas essas pessoas, incluindo o neto de Garp, Chapéu de Palha, que Robin havia levado para a dimensão alternativa de sua fruta porta a porta, depois de vivenciar essa guerra. Sengoku sabia com absoluta certeza. Essas pessoas estavam verdadeiramente prontas para morrer por soberano do céu Robin. O poder de combate do Chapéu de Palha havia atingido o nível de almirante, embora apenas naquele chamado estado de homem ligado, combinado com seu revestimento ao Shoku preliminarmente dominado. Mas o Chapéu de Palha só estava no mar havia um ano. Esse potencial, mesmo que não se comparasse ao do próprio Robin, ainda era impressionante. Ele era um forte candidato ao trono de Yonkou. E embora Perna Negra e Caçador de Piratas ainda não tivessem alcançado o nível de almirante, ambos possuíam aqui do Conquistador, aliado ao potencial assustador que demonstraram. Tornar-se potências de nível almirante ou superior era apenas uma questão de tempo, além dos outros membros. Se todas essas pessoas lutassem até a morte por soberano do céu Robin, nesse momento Sengoku sentiu uma pressão sufocante. Essa tripulação pirata era assustadora demais. Eles eram mais fortes que os piratas do Roger, mais fortes que os piratas Rocks do passado. Pior ainda, as emoções dos piratas do Barba Branca. A testa de Sengoku estava coberta de suor frio. As oscilações emocionais dos piratas do Barba Branca em relação a Robin eram de gratidão até a medula. Embora esperado, Sengoku não queria aceitar esse fato. Os piratas do Barba Branca eram uma tripulação unida por laços familiares, que valorizavam a emoção acima de tudo. Graças a Robin, eles resgataram Ace Punho de Fogo. Graças a Robin, Barba Branca completou sua última aparição. Morrendo com um sorriso, seus restos mortais foram até mesmo recuperados por Robin. Esses membros dos piratas do Barba Branca eram todos grandes piratas com imenso prestígio no Novo Mundo. Eles sabiam muito bem que sem a intervenção de Robin, Barba Branca, cujo estado físico havia se deteriorado além de suas expectativas, não teria conseguido levá-los à vitória nesta guerra. Sem a intervenção desse homem, diante das forças maciças reunidas pela Marinha, não apenas Barba Branca teria morrido, mas Ace Punho de Fogo também, sem dúvida. Essa imensa gentileza para os piratas do Barba Branca, que valorizavam as emoções ao extremo, era uma dívida que precisava ser paga. Sem um supervilão como Barba Branca, os vastos territórios ocupados pelos piratas do Barba Branca seriam impossíveis de defender. E as tripulações piratas aliadas que eles haviam reunido por admirarem Barba Branca, após a morte de Barba Branca. Mesmo que essas pessoas ainda tivessem sentimentos por Marco e os outros, elas acabariam se dispersando. Mas e se o soberano do céu Robin interviesse? Seria completamente diferente. Robin poderia perfeitamente herdar todo o legado de Barba Branca, compensando completamente sua única fraqueza, a falta de um vasto território e de forças. Garp, ataquem juntos. Vamos enterrar este homem aqui. Sengoku rugiu baixinho. Esse futuro terrível, Sengoku nem sequer ousou pensar nele. Contanto que o soberano do céu Robin e os chapéus de palha sobrevivessem, tendo tempo para descansar e se reorganizar, Sengoku suspeitava que no próximo encontro, o quartel-general da Marinha estaria completamente derrotado. O sistema de justiça entraria em colapso total. Eu não consigo. Você sabe disso, Sengoku disse Garp, depois de ter tirado seu casaco da justiça e estar vestindo apenas um terno. Ele olhou para Sengoku e declarou gravemente. Garp não escondia nada de seu antigo camarada. Se o soberano do céu Robin fosse derrotado, seus netos Luffy e Ace morreriam nesta guerra. As ações de Akainu deixaram esse fato implacável cristalino. Mesmo que Garp estivesse realmente determinado a capturar Robin a todo custo, no momento mais crítico, ele ainda seria incapaz de liberar todo o seu poder, porque um homem não pode verdadeiramente enganar o próprio coração. Garp entendia isso melhor do que ninguém. Ele podia lutar para salvar um camarada, podia dar tudo de si, mas tornar-se o assassino indireto do próprio neto e da família, isso ele não conseguia fazer. Robin olhou para Garp. Ele não se surpreendeu com as oscilações emocionais demonstradas por Garp. Na Guerra dos Melhores original, Garp, devido ao seu conflito interno, não conseguiu exercer toda a sua força. Mesmo após Ace ter sido morto por Akainu, suas emoções saíram do controle, desejando atacar Akainu, sendo contido por pouco apenas por Sengoku. Seu ataque com força total só foi possível porque Ace e Luffy foram resgatados em segurança por Robin, e para proteger seu antigo camarada Sengoku, ele pôde desferir um ataque tão poderoso. Mas uma vez que a segurança de Luffy e Ace estivesse em jogo, assim como quando Garp e Sengoku o enfrentaram anteriormente, seu poder de combate e Haki enfraqueceriam rapidamente. Ele não conseguiria exercer toda a sua força. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.